Bom, estamos então dando início aqui à nossa gravação da aula de hoje. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, nossa segunda aula, nesse curso pensado para capacitação da igreja, capacitação de todos para a missão. Nós entendemos como algo necessário estarmos buscando, seja o encorajamento, a motivação, mas também os recursos, né? E esse curso foi pensado para ter 12 aulas, sendo que 10 é um conteúdo assim que vai ter alguém aqui trazendo, normalmente eu e a Carol, dupla, às vezes mais a Carol, às vezes mais vai ser comigo, e a gente vai ter 2 aulas especiais com convidados de fora que vão compartilhar experiências, né? A aula de hoje, ela pensamos, Carol e eu, assim, numa sequência lógica sobre missões, né? E pensamos que deveríamos ter uma aula, né? Pensamos que deveríamos ter uma aula contando a história um pouquinho da missão, né? A Carol colocou bem um subtítulo bem interessante, como nós chegamos até aqui. E o que nós podemos aprender dessa caminhada até aqui, né? Espero que essa aula, além de trazer conteúdo para todos nós, ela traga encorajamento, motivação. Eu não vou prometer para vocês assim que o conteúdo vai ser completo, porque é uma matéria muito ampla, né, gente? Muito ampla. Imagina 2000 anos, se a gente quiser ir para o Antigo Testamento, até mais tempo, né? Em toda uma história a história do mundo, a história de Deus com o ser humano é uma história missionária. Então, assim, faço essa ressalva. Isso é uma introdução. Aliás, né, Carol, como todas as aulas, né? Todas as aulas são uma introdução. Todas as terças. Ou seja, cada aula de cada terça daria para ser um curso, né? Sei que é clichê falar isso como professor, mas é verdade, gente. É verdade. Qualquer uma dessas aulas, viu, Márcia, que a gente vai ter ao longo da semana, elas podem se desdobrar, e eu acho que até vai acontecer isso, em um curso próprio, sabe? Em um curso próprio, né? A de hoje não foge essa regra. É muito tempo, é muito conteúdo, então são toques. Então, em termos de conteúdo, eu vou trazer algumas coisas, mas eu não pretendo aqui falar de tudo e não tem como chegar nesse ponto. Mas, assim, eu estou muito feliz e muito entusiasmado. Eu até me emociono com a aula que eu tenho que dar aqui para vocês, porque é a nossa história, é a minha história. Se eu estou aqui hoje como um batizado, seguidor de Jesus, com Jesus do meu lado, se eu tenho fé, se eu tenho salvação, se eu tenho essa perspectiva de vida, é porque a história da missão me alcançou. Alcançou um antepassado meu, ou me alcançou diretamente. E vieram outros antes de mim que fizeram um trabalho que, se eles não tivessem feito, eu não sei o que poderia ser de mim, o que poderia ser da gente. Então, assim, é a nossa história aqui. Seja individualmente como seja de igreja. E para mim é emocionante falar disso, fazer essa pesquisa, e eu espero que seja agradável para vocês também. Eu acho que eu vou hoje, gente, vai ser um pouquinho mais, talvez, mais formal, ou mais assim, controlado. Eu vou trazer o material primeiro, e depois eu abro para o debate, tá? O sistema que a Carol trouxe da outra vez, eu acho até melhor, da conversa acontecendo aos poucos. Mas hoje é um conteúdo, é mais conteúdo mesmo, sabe? E aí a gente vai. Não tem problema de falar ao longo da aula, não. Ninguém está proibido de abrir o microfone e intervir de forma alguma. Mas, assim, eu prefiro assim mais que um debate aconteça ao final, tá bem? Me deem um feedback aí se vocês estão conseguindo, se vocês... Vou abrir aqui o meu PowerPoint, se vocês vão conseguir aqui ver o meu PowerPoint. Consegue? Sim, tá dando para ver direitinho. Tá dando para ver direitinho? Legal. Então, panorama histórico das missões. É uma aula de história hoje, mais do que de Bíblia.
Eu sei que aí o pessoal, o Matheus me mostrou a Bíblia que está do lado da mão, sempre é bom, mas hoje é mais uma aula de história do que de Bíblia, né? Ou uma aula prática de como fazer missão. É mais uma aula de história mesmo. E o panorama, porque é um passeio introdutório, né? Como nós chegamos até aqui. Bibliografia básica, né? Na qual eu me baseei para pesquisar para nós hoje e também que eu sugiro para vocês, né? Deve ter outros livros bons também. Esses são os que eu tenho à disposição. São 6, aqui tem 2. História da Missão, e a outra também é Christian Mission, uma história global e concisa da missão. Eu ouvi o barulhinho de alguém entrando na sala. Se alguém puder dar acesso à pessoa que chegou, tente, por favor, senão eu tenho que sair aqui do PowerPoint. É possível alguém ou precisa que eu faça? Tô tentando aqui, peraí. Aguardo a confirmação de vocês, se quando entrar alguém, vocês podem dar acesso ou eu tenho que fazer. Aqui para mim não tem ninguém querendo entrar. Não sei se não estou vendo, mas ok. Tá. Então é coisa minha aqui, vou ter que fazer um pouquinho, vai... Você que está entrando aí com o Thiago? Foi você que entrou? Thiago entrou agora, né? Thiago, o Guto já tinha entrado e agora entrou o Thiago. Mais alguém? Quem autorizou o Thiago? Foi você ou foi a Carol? Eu autorizei o Thiago. Okay. Eu ia clicar, mas aí você foi primeiro. Beleza. Então mas apareceu para você? Apareceu. Opa, que bom, que bom. Tem agora a Solange tentando entrar. Alguém pode ver se consegue entrar, abrir para ela, só para a gente dar continuidade. Bem-vindo, Thiago. Bem-vindo, Guto. Eu estou vendo a Solange querendo entrar aqui, se alguém está vendo aí também. Ok, obrigado, Carol. Bem-vindo a todos, bem-vindo, Solange. Já começamos aqui, estava explicando para vocês que eu estou dando uma aula hoje sobre história da missão e a bibliografia básica é esses livros aqui. Deixem os microfones de vocês, por favor, no silêncio e aí abram quando vocês vão falar. Esse livro do Justo Gonzalez aqui eu recomendo muito para vocês. Muito bom. Ele é um dos principais historiadores, teólogos historiadores. Ele tem vários livros sobre história da igreja, sobre vários ângulos da igreja. Esse aqui é sobre a missão, sobre o movimento missionário. Tem esse outro aqui que é do Vercue, Contemporary Missiology, uma introdução também, não tão bom quanto o outro, mas também bom. E para concluir, a minha bibliografia básica que eu proponho é esses dois. Missão Transformadora é quase que uma bíblia assim, da missão, tá? Não é só de história. Isso aqui fala de todos os aspectos da missão. É um livro de 800, 900 páginas. Esse é um livro que ele está tanto na mão das pessoas que estão estudando de uma forma prática, como acadêmica sobre missão. É um teólogo e um missiólogo chamado David Bosch, da África do Sul, e realmente esse eu diria que é o principal livro de missão que está à disposição, é uma referência. E eu coloco como última sugestão bibliográfica aqui, esse livro é o Gospel DNA, que é um livro de um pastor, um líder da nossa igreja luterana lá dos Estados Unidos, que faz uma pesquisa sobre a história da igreja Sínodo de Missouri, que eu vou tocar essa história brevemente no final. E esse livro e essa história missionária da igreja Sínodo de Missouri me trouxe muita esperança e me trouxe muito encorajamento para entender, para acreditar que é sim possível ser missionário, muito missionário, como um cristão luterano, né? Eu vou falar de outros livros ao longo da nossa aula, mas esses aqui são os principais. Eu vou dar para vocês aqui três propostas de sistematizar a história da missão, tirada desses livros, só para vocês entenderem como é que os autores que pesquisam isso, né, como é que eles
dividem a história da igreja, né? E vocês vão ver como cada um tem o seu olhar diferente, mas como muitos temas se repetem, ou seja, há uma forma muito parecida de se avaliar a história da missão, a caminhada da missão, né? Esse aqui, do Ekstrom, vai falar do nascimento, depois ele fala da conquista do Império Romano, e aí quando entra Constantino, ele fala de um período sombrio, depois expansão na Europa, aí entra a Reforma, já é século XVI, e aí ele divide, fala das missões católico-romanas e os descobrimentos do Novo Mundo. Aí ele chama depois de um período de os despertamentos, depois o grande século missionário, anotem para vocês, qual é o grande século missionário? Normalmente se diz que é o século XIX, alguns já sabiam, mas tudo bem, o grande século missionário, missões do século XX, e esse autor fala de missões no Brasil no final. Uma segunda proposta, menos capítulos e divide em grandes períodos, né? Nessa segunda proposta missionária do Smither, ele vai falar de missão na Igreja Antiga, 750 anos, ele divide o período, depois medieval, basicamente nos tempos, né, como se conta os tempos, né, no calendário, 750 a 1500, missão na igreja moderna, o grande século da missão cristã, ou seja, ele também concorda com o autor anterior, que o século XIX foi o grande século, depois ele fala de um século global da missão cristã, e a missão a partir da maioria do mundo, que é quando alguns países que detêm a maioria do mundo começam eles, e antes eram alvo de missão, então eles começam agora a enviar missionários. Por último, gente, só para vocês entenderem como é que o pessoal divide a história do movimento missionário, essa divisão do Justo Gonzalez. Missão na Bíblia, missão na Igreja Antiga, missão na Igreja Medieval, missão na Igreja Moderna, missão na Contemporaneidade, que não é os dias de hoje necessariamente, já é desde o século XVIII, XIX, ele divide aqui. E aí ele divide em missões no Oriente, no Sul do Pacífico, missão no mundo muçulmano, na África e na América Latina. Viram então como é que 3 autores diferentes dividem a história? Nós vamos caminhar mais ou menos seguindo essas sugestões desses historiadores, até para que vocês tenham um gostinho de como é que é olhar a história da missão com o olhar que pesquisadores, estudiosos o fazem. Bom, há um começo, né, gente? Há um começo, então vamos chamar de nascimento das missões, e poderíamos falar de Gênesis 3, que foi lido no nosso curso. O que nós temos em Gênesis 3? Gênesis 1, criação do mundo, Gênesis 2 também. Gênesis 3 nós vemos a queda em pecado, e por isso então há uma necessidade de fazer missão, porque o ser humano caiu e se afastou de Deus, e então agora precisa ser resgatado, né? E nós já vemos em Gênesis 3 o começo desse resgate. Seja na forma de um anúncio profético, de uma promessa, que é Gênesis 3,15, quando Deus diz que vai fazer algo, né? Isso é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho, primeira vez que a boa notícia da missão, da salvação foi dada na Bíblia, Gênesis 3,15. Mas também nós vemos uma missio Dei, que Deus já se envolve na missão. Esse conceito missio Dei, latim para missão de Deus, é importante para nós cristãos. A maioria dos cristãos acredita nele, ou seja, a missão não é da igreja. A igreja é convidada a estar em missão e fazer dela a missão. Mas a missão, antes de ser da igreja, é de Deus. Deus está em missão antes da igreja. Antes de termos igreja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam atrás do ser humano para salvá-lo. Isso é muito importante, isso é consolador, e isso também nos dá o nosso lugar. Nós somos colaboradores de Deus, por isso que nós também não estamos sozinhos e nem precisamos estar, né? A Trindade está em missão. É assim que nós vemos ela na Bíblia, já desde Gênesis, e é assim até hoje. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre na nossa frente. Quando nós caminhamos para fazer missão, quando nós saímos de casa, quando nós abrimos nossa boca,
para uma fala, ou escrevemos um texto na internet, nós já estamos caminhando, nós já estamos envolvidos num processo que o Espírito Santo foi na frente. Deus está em missão, né? Bom, dando um avanço aqui, né, nós podemos falar da grande comissão em Mateus 28. Claro que o Antigo Testamento inteiro é missão, mas Mateus 28 é um momento de destaque, quando Jesus dá uma ordem, nós estamos lendo também. Podemos falar de Atos 2, Pentecostes, que aí o Espírito Santo entra em cena. Então você tem Gênesis 3, Deus Pai, Mateus 28, Deus Filho, e Atos 2, o Espírito Santo, os três. Como o Pai me envia, eu envio o Espírito Santo, e o Espírito Santo envia vocês. Então, a missão de Deus, nós dentro da missão de Deus de alcançar o mundo. Botei Atos 13, porque Atos 13, na Bíblia, em termos de nascimento de missões, é um momento marcante. O que tem em Atos 13? Em Atos 13 nós temos a cidade de Antioquia, que é uma referência para nós, porque é a primeira igreja urbana. Então, para nós que estamos no Rio de Janeiro, é uma referência. Já estudamos aqui a igreja de Antioquia. E em Antioquia, além de ser uma igreja urbana, que está, uma primeira igreja assim, que está num grande centro urbano, onde o cristianismo se encontra com todas as culturas, em Antioquia nós temos uma escola de missão, nós temos um curso de missão. É lá que os missionários, os pastores, os apóstolos, os seguidores de Jesus que se dedicavam à missão, num primeiro momento, é para lá que eles eram enviados para serem treinados. O apóstolo Paulo foi para lá e ficou alguns anos lá, antes de sair em missão. Ali havia, além de uma igreja local, havia um centro de treinamento missionário, como nós também temos aqui, o sonho de ser, né, um local de treinamento. E é de Antioquia que o apóstolo Paulo, depois de fazer o curso, parte para as suas viagens missionárias. Quando nós falamos de nascimento de missões, nós também podemos falar de antecedentes, ou seja, o que veio antes, ou o que preparou o caminho, né? E aí nós podemos estudar um pouquinho mais o Antigo Testamento, tá? E aí temos Abraão, que foi nosso personagem nos últimos dias de leitura bíblica. O Abraão recebe um chamado de Deus, e é um chamado para ele ser bênção às nações. Para ele formar um povo, é um chamado e uma promessa junto, né? E a partir de Abraão, Deus formaria um povo para abençoar todas as nações. Muito claro, muito claro. E esse povo de Israel, ou povo de Abraão, ele no Antigo Testamento, ele tinha esta missão. Ele tinha esta missão, né? Os teólogos da missão, eles usam essas duas palavrinhas da física para ajudar a entender como é que era a missão de Israel e também a nossa. Centrípeta e centrífuga. Brevemente aqui uma explicação. Centrípeta tem a ver com atrair, né? É algo que é atraído a uma força, uma energia, um vento que atrai, Centrífuga, essa energia é jogada para fora. Não atrai, mas é lançada para fora. E Israel tinha essas duas perspectivas missionárias. Centrípeta, Israel deveria atrair os povos para o templo, para Jerusalém, para o seu país, para que conhecessem a Deus, para que conhecessem um Deus diferente, para que conhecessem um Deus gracioso, né? E isso Israel, de certa forma, até fez, né? Até porque Israel estava posicionada por Deus, literalmente, no eixo do mundo de então, onde as pessoas passavam o tempo todo por ali, justamente para conhecer a Deus. Mas o outro aspecto da missão, Israel nem sempre soube fazer, que é o aspecto de ir ao encontro dos povos, que é de não ficar parado, não ficar estático na capital, no seu país, na sua zona de conforto, mas ir ao encontro dos povos e fazer esse convite lá onde os povos estão. Um exemplo disso é Jonas, né? Que é enviado e não quer ir. E tem que ir quase que à força, né? Para lá. Mas então, já havia essa perspectiva no Antigo Testamento. Ainda que no Antigo Testamento, a força estava na parte centrípeta, né?
o aspecto centrípeto era mais forte, né? No Novo Testamento tem as duas coisas também. Nós vemos Jesus dizendo para Natanael, vem me ver, ou seja, vem aqui, vem me conhecer, atraindo, né? Atraindo os futuros discípulos assim, vem e vê, né? Vem e vê a nossa igreja, vem e vê o nosso grupo de jovens, vem e vê o nosso culto, vem e vê o que a gente está fazendo aqui. Isso é centrípeta. Vem à minha casa. Isso é centrípeta. Centrífuga é ir ao encontro, né? É o ide. Ide lá fora. Novo Testamento, o ide é muito forte, né? O centrífuga é muito forte. Mas Israel já tinha essa missão, não realizou tão bem, e Deus chama a atenção de Israel, né? Nós temos um outro momento antecedente no Antigo Testamento, que é o exílio, porque no exílio, pela sua desobediência e pela sua falta de visão missionária e de obra missionária, o povo de Israel é levado ao exílio e chega na Babilônia e quer dar volta. E Deus diz, não fiquem aí. Vocês não entenderam ainda que é centrífuga? Vocês não entenderam que é para vocês que eu estou enviando vocês, né? E aí nós temos Jeremias 29 como um texto belíssimo desse momento, Deus dizendo para o povo, fiquem aí, construam casas, plantem árvores, se envolvam com a cultura, tenham filhos, estabeleçam a nossa fé aí de uma forma bonita, porque eu quero alcançar esse povo para onde eu envio vocês. Então, no exílio, o povo de Judá, o povo de Israel, recupera o seu ímpeto missionário. E tem um momento bonito de missão lá, alcançando muitas pessoas, e aí se dá, inclusive, o começo das sinagogas, que são pequenas casas de oração espalhadas, né, em detrimento de um local apenas que era o templo. Nós temos antecedentes também no período antes do Novo Testamento e no Novo Testamento, aspectos não da Bíblia, mas aspectos assim do mundo, da cultura, da história dos povos, né? E nós temos, por exemplo, um elemento judaico que é chamado de diáspora, ou seja, Deus orquestrando tudo, envia o povo judeu, permite o povo judeu que se espalhassem, diáspora é se esparramar pelo mundo, né? Por isso que quando temos o Pentecostes e os discípulos pregam a palavra, eles pregam a palavra para tantas línguas diferentes, porque era para os judeus que estavam em Jerusalém, uma espécie de regresso, de peregrinação, mas já moravam em todo o país, em todo o mundo, na verdade, e falavam outras línguas e tinham outras culturas. Então, os judeus se espalharam mundo afora, e nesses lugares onde eles moravam foram também o começo da igreja cristã. Muitas igrejas foram plantadas com os judeus que moravam em Corinto, com os judeus que moravam em Tessalônica, com os judeus que moravam em Alexandria, no Egito, e por aí vai, né? O elemento do helenismo, elemento grego, é um antecedente que contribui para a missão, no seu começo. A cultura grega fez um diálogo muito interessante com o cristianismo. O cristianismo se apropria de elementos da cultura grega para praticar a missão, e também o elemento romano, que é a Pax Romana. A Pax Romana era um período de paz, justamente no tempo do Novo Testamento, de menos guerras, de menos conflitos bélicos, onde o Império Romano gozou de vários anos, né? Várias décadas de paz, que permitiu, no seu começo, a igreja cristã alavancar bastante a missão. Nós cremos, gente, que esses elementos aqui, diáspora, helenismo e paz romana, tem a ver quando Paulo diz lá em Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o Salvador. Nós cremos que Deus enviou Jesus exatamente naquele momento e naquele lugar, por causa de toda essa conjuntura aqui, helênica, judaica e romana, que facilitou, né, o trabalho de missão. Nascimento de missões, vamos para Jesus. Não vou ler aqui os textos, mas como Jesus ordenou a missão, em vários textos, vários ângulos da missão, a mensagem, características do reino, suas promessas, que deveria ser cumprida até o fim dos tempos, que até Jesus voltar, a missão deveria ser
a grande tarefa, né, do povo de Deus. Então, nós temos em Jesus ordens missionárias claras, muito claras, e nós temos os apóstolos missionários, né? Esqueçam essa palavrinha que diz aí constantinização, isso foi um erro no meu slide aqui, mas foque aqui no apóstolos missionários. Os apóstolos de Jesus entenderam a ordem missionária e eles se esparramaram literalmente mundo afora. O ide a todas as nações. Aqui nós temos aqui algumas informações, isso não está na Bíblia, essas informações existem em literatura da tradição cristã, ou seja, livros dos próprios cristãos dos primeiros séculos, que você tem essas informações de para onde o Marcos foi, para onde o Felipe foi, para onde o André foi, onde eles foram martirizados, até onde eles chegaram, quem foi para a Espanha, etc. e tal. Lembrando que estes apóstolos que foram mundo afora e se esparramaram levando o evangelho, eles tiveram que levar um empurrãozinho de Deus, do Espírito Santo, né? Porque quando eles testemunham em Jerusalém no começo, eles ficam muito felizes ali, a igreja cresce, 3.000 convertidos, e eles todos ali ficam pensando assim, vamos todo mundo ficar por aqui mesmo, tem muito trabalho a fazer. E a compreensão que se tem de que a perseguição, especialmente a primeira perseguição que acontece no livro de Atos, lá em Jerusalém, que é a perseguição dos judeus, não a perseguição dos romanos, que é quando os judeus perseguem os cristãos e matam, por exemplo, o Estevão, e aí nós temos o apóstolo Paulo como um dos perseguidores. Essa primeira perseguição que forçou Filipe, Mateus, João, Pedro se esparramarem mundo afora, entendemos que essa perseguição foi um empurrão do Espírito Santo para que os apóstolos não ficassem sentados em Jerusalém, querendo ficar apenas na capital, na cultura que eles tinham, onde era mais tranquilo, mas que eles fossem de verdade mundo afora. E nós falaríamos de Paulo. Paulo é um capítulo à parte, nem dá muito para falar realmente hoje aqui, mas vale a pena quem quiser assim se aprofundar, estudar o Paulo, porque o Paulo leva aquilo que os apóstolos foram mandados fazer a um outro nível. O Paulo leva a outro nível. E o Paulo é o maior missionário de todos os tempos, não tenha dúvidas disso, né? De repente Jesus pode ser considerado o maior missionário, mas colocamos Jesus a um lado por ser Deus. Paulo, sem sombra de dúvidas, é inigualável no que ele fez, né? O tempo todo, diariamente, né? Desde que ele foi convertido, se preparou, foi o grande missionário, o grande apóstolo. Nessa foto que eu deixei para vocês aqui, tem apenas uma amostra das viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Podemos contar até talvez a viagem final, onde ele foi para pregar o evangelho para o imperador, acabou morrendo, e isso também, para onde ele foi, onde ele colocou o pé, no barco, em terra, no mar, ele estava 24 horas por dia imbuído e trabalhando na missão. Os primeiros cristãos, meus queridos, fazemos um avanço agora aqui e falemos agora dos primeiros cristãos, os primeiros 300 e poucos anos do cristianismo, tá? Até o Edito de Milão, até quando o cristianismo se torna autorizado e depois oficial no Império Romano. Então, período de maior, talvez, crescimento do cristianismo no mundo, né? Nós temos a conquista do Império Romano, por assim dizer, não conquista bélica, não conquista armada, mas a conquista do coração, né? Os primeiros cristãos, eles pouco a pouco, eles se tornaram, antes de serem reconhecidos como uma igreja válida, há estudos sobre isso, que reconhecem que os primeiros cristãos, até o ano 300, até o ano 350, mais ou menos, já fazia parte de 50% do Império Romano. Ou seja, 50% de todos os cidadãos romanos escravos que viviam no Império já haviam sido cristianizados, antes do cristianismo se tornar a religião oficial do Império. Né? Como é que eles chegaram? Né?
Como é que eles tiveram um alcance tão grande, de começar com 12 pessoas, vamos pensar em 70 ali no pós-ressurreição de Jesus, em 3.000 pessoas no Pentecostes. Como é que essas 3.000 pessoas chegaram em todo o Império Romano? Basicamente, né? Fala-se de pregação, muito ensino, muita força da palavra, né? Era não apenas da igreja, ou dos pastores, ou dos líderes, mas era testemunho pessoal dos crentes, algo que acho que vocês devem concordar. Tomem nota disso. Missão não é apenas algo dos pastores, ou dos líderes, ou de quem é chamado para pregar o evangelho de uma forma específica, mas o testemunho pessoal, cada crente testemunhando sua fé, atos de bondade e caridade, nós vamos falar mais disso nesse curso, que é a missão integral, a missão holística, que é quando as nossas ações de bondade, de generosidade, de amor encarnam o evangelho. Então, aquilo que a gente fala se casa com aquilo que a gente faz, com o nosso amor. E os atos de bondade e caridade dos primeiros cristãos foram algo inigualável, jamais visto até então. Você tinha uma pandemia, todo mundo fugia do lugar, os cristãos iam onde estava a pandemia para cuidar das pessoas. Não iam literalmente para a morte para cuidar das pessoas, cuidar das viúvas, cuidar das mulheres, cuidar das crianças, os menos favorecidos que no Império Romano eram literalmente escanteados. Os cristãos, com os valores, com a ética do reino, abraçaram e foi algo inigualável. A missão, desde o começo, ela tinha igreja, mas ela tinha hospital, ela tinha orfanato, ela tinha casas de recuperação para pessoas com dificuldade. Isso é algo que você vê desde o começo, né? Algo muito forte, que inclusive há uma frase sobre isso, né, de Tertuliano, era a fé mostrada na perseguição e na morte. Chocava as pessoas de um jeito muito, muito, muito especial, como muitos cristãos morriam sendo torturados, sendo entregues à morte, à perseguição, porque é um tempo aqui que grande parte desses 3 séculos havia perseguição, né? Perseguição política e perseguição de prisão e morte mesmo. Os cristãos estavam tão firmes na sua fé que muitos deles não negavam a Jesus na beira da morte e assim eram trucidados, eram jogados às feras no Coliseu e em outros lugares no Império Romano. E as pessoas olhavam para aquilo e diziam, e aquilo chamava a atenção, diziam, mas que fé é essa? Que Deus é esse? Que dá esse tipo de esperança, né, para a vida e para a ressurreição. E aí nós temos a frase, o sangue dos mártires, se quem conhece, o sangue dos mártires era a semente da igreja. Semente da igreja. Quanto mais nos matam, mais nós crescemos. É isso que aconteceu nesse momento. E aí nós temos algo importante que vai aparecer nesse nosso curso também, que nós valorizamos muito aqui em Copacabana, aqui nesta igreja, que é o raciocínio intelectual. E isso foi uma grande ferramenta missionária, porque na medida que o cristianismo foi crescendo, ele não apenas crescia para as pessoas menos favorecidas ou para as pessoas mais ignorantes do império, mas as pessoas mais pensadoras, os filósofos, as pessoas, a elite cultural do Império Romano, greco-romano, também foi alcançado. Só que para você alcançar pessoas altamente esclarecidas, intelectualizadas, você muitas vezes precisa dialogar com elas, argumentar com elas. O testemunho não pode ser muito simplista, né? E os cristãos entenderam isso, né? E alguns cristãos, então, se especializaram na arte de conversar, de dialogar, de argumentar. Essas pessoas são chamadas de apologistas ou apologetas. Então, a apologética é uma arte missionária. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso.
e isso vale um curso inteiro também. Mas o raciocínio intelectual dos primeiros apologetas ajudou a chegar a muitas pessoas. E nós temos o movimento monástico, né? Dos monastérios. O que aconteceu, pessoal? Isso é chamado do martírio branco, né? A perseguição e a morte é chamada de martírio vermelho, por causa do sangue, né? Algumas pessoas já não se tinha mais o martírio da morte, né? Do sangue, ou então elas escolhiam então um outro tipo de martírio, que era o martírio branco. Que era o martírio branco? Uma vida asceta, uma vida refugiada, uma vida retirada, uma vida isolada. Alguns cristãos começaram a se isolar, a sair para o deserto, para lugares hostis, né? Para lugares hostis do império, para viver sozinho. Ou então em comunidades com poucas pessoas, né? Os primeiros monastérios, nós temos monastérios até hoje em outras religiões também, né? O monasticismo. O que acontece? Que as pessoas quiseram se retirar do mundo, e aqui há uma questão problemática aqui de se retirar do mundo, mas tem um lado bonito. Então dá para equilibrar. Mas as pessoas quiseram se retirar do mundo, só que muitas pessoas enxergavam naquilo algo muito especial, muito bonito, encantador, e iam atrás. Então o deserto estava cheio de gente. Assim como João Batista no deserto atraía muita gente, esses monges, esses eremitas, acabaram atraindo muita gente, cansado da vida urbana, cansado da vida materialista, cansado da vida que se tinha nas vilas e nas cidades, iam atrás de um caminho melhor, de um caminho mais bonito. Então, muitos monges evangelizaram muita gente. Muita gente. E eu coloquei aqui, ressaltando ainda um outro aspecto que eu chamo de a mesa, que vocês sabem que é a minha marca como missiólogo ou missionário. Eu falo aqui na igreja de tempos em tempos sobre isso. Os primeiros cristãos conquistaram o Império Romano com uma cozinha, com panelas, e com uma mesa, e com cadeiras, e com refeições. Abriram as suas casas. Mi casa, su casa. Algo que a gente perdeu, ou quase perdeu. E eu sonho, e eu quero ser uma pessoa a mais a semear isso em você. Abra a sua casa. Convide pessoas para sua cozinha. Isso está registrado, meus queridos, além de em bibliografia cristã, bibliografia romana. Um dos imperadores, já no final, ali pelo ano de 330, me fugiu o nome do imperador, posso passar para vocês, eu falo desse cara o tempo todo. Um imperador se deu conta que o crescimento dos cristãos tinha alguns pontos, como esse que nós falamos antes. E ele fala, mas tem uma questão aqui. Eles abrem as casas e são hospitaleiros, eles recebem pessoas nas suas casas para comer refeições que eles chamam de ágape, refeições de amor, ou seja, além do arroz e feijão, envolvia olho no olho, envolvia abraço, envolvia escuta, envolvia conselho, envolvia entrega. E esse imperador disse, já sei, vamos colocar um monte de restaurante popular, vamos espalhar restaurantes populares por todo o império. Aí o pessoal não precisa mais visitar os cristãos. Aí quando eles estiverem com fome, forasteiros, viajantes, estão numa cidade, eles podem ir nesse restaurante popular, nessa comida por quilo aqui, que vai ser baratinho. Vamos fazer de graça para as pessoas visitarem os nossos restaurantes. Acontece que eles iam nos restaurantes só tinha uma comida, mas não tinha o ágape. Então, mesmo assim, esse aspecto da mesa, pessoal, foi muito forte. Então, gente, o que nós estamos hoje estudando sobre história não quer dizer que a gente não possa ressignificar ou reapropriar. Então, considerem tudo que a gente está conversando aqui. Onde é que o Espírito Santo está falando com vocês. Avançamos. Um período um tanto difícil, que é quando Constantino se converte ao cristianismo, supostamente se converte, há um debate sobre isso. Basicamente, gente, quando o imperador se torna cristão e institucionaliza, ou então oficializa, obriga que o império se torne
cristão. Há um movimento completamente diferente. Antes, até o ano 300 e pouco, o cristianismo era da periferia, ou seja, ele não mandava, ele não tinha uma bancada evangélica, por exemplo. Você não tinha isso. Não tinha. Você convertia pessoas na conversa e dentro da perspectiva do convite, sempre propositivo, nunca obrigatório, jamais coercitivo. Jamais. Isso fere o princípio da liberdade, que é muito caro a Jesus e ao cristianismo. Só que aqui você tem uma ruptura disso. E os cristãos, então, lhes é dado o acesso ao palácio, lhes é dado o acesso ao Senado, lhes é dado o acesso às riquezas, e você tem, então, um novo cristianismo, de certa forma, que começa a acontecer. Mais poderoso, mais rico, e mais político, inclusive, casado com o Estado, digamos assim, e você tem aqui pontos positivos nisso, mas muitos pontos negativos. Isso é um debate, logo a gente vai conversar, vocês vão poder opinar. A minha opinião é que esse movimento foi mais ruim do que bom, tá? Eu não vou exagerar, dizer assim, foi tudo ruim, acho que Deus seguiu trabalhando, Deus não se afastou da sua igreja, Deus não parou de ser um Deus missionário nesse tempo, e Deus, de certa forma, sacudiu a poeira e seguiu em frente, fazendo o que dava para fazer na nova conjuntura. Porém, eu acho que essa constantinização, né, esse cristianismo imperialista, digamos assim, ele foi muito mais nocivo, e a gente vê isso ao longo da história, vários problemas. Heresias proliferaram nesse tempo, porque muitas pessoas já não entraram mais no cristianismo porque queriam entrar. Entraram no cristianismo porque era conveniente. Porque se entrassem no cristianismo, tinham isenção de impostos. Porque se entrassem no cristianismo, teriam uma vaga na universidade, ou uma vaga ou um trabalho na corte. Ou então entraram obrigados no cristianismo, não fizeram nenhum tipo de decisão, e obrigado, a pessoa que vai apenas por obrigação, ou apenas por cultura, né? Apenas por uma questão social, essa pessoa não foi convertida no seu coração. E ela não é cristã. Ela está ali fingindo. E se ela está ali fingindo, ela abre espaço e ela acaba sendo, né, a agente de produção de todo tipo de coisa ruim, especialmente heresias, né? Uma desvirtuação do cristianismo, né, começa a acontecer aqui no período medieval. Porém, eu quero falar de missões medievais. Por quê? Como eu falei para vocês, apesar de terem sido séculos, como um outro autor falou, séculos sombrios, né? Lembram? Séculos sombrios. Deus não parou de trabalhar. Se a sua igreja, se os seus líderes caem ou se desvirtuam ou eventualmente fazem coisas erradas, Deus segue trabalhando. Ele segue trabalhando e ele segue levantando pessoas, ele segue fazendo trabalho, porque ele está interessado em salvar. Então, mesmo assim, gente, nós podemos falar de missões medievais, tá? Missões medievais. Algumas, tá? Eu comento aqui a questão do Império Romano, ou seja, uma missão interna. Se o Império Romano se tornou cristão, muitos cristãos verdadeiros fizeram bonitos trabalhos de convencer as pessoas que estavam entrando no cristianismo a que entrassem de verdade, né? Alguém que estava começando a visitar a igreja cristã, eles fizeram um trabalho de conversão de verdade e tentaram lutar contra heresias, por exemplo. Né? Então, há uma tentativa da igreja, pelo menos de parte da igreja, de chegar nas pessoas. Agostinho é um bom exemplo disso, gente. Agostinho é um grande exemplo disso. Agostinho é tremendo missionário. Agostinho é conhecido de muitos de vocês aqui, do Guto, do Mateus, por exemplo, de muitos de vocês, na verdade. E Agostinho é um grande missionário nesse tempo aqui, nesse começo aqui dessa constantinização. E depois disso, o cristianismo começa a avançar para fora do Império Romano, né? Para a fronteira do Império Romano, e chega nas Ilhas Britânicas. E aí nós temos o espetacular Santo Patrício, né, que nós comemoramos, e até feriado em alguns países, né, o São Patrício, tremendo missionário.
Eu não estou falando das pessoas, se eu fosse falar de pessoas aqui, nós ia ficar até meia-noite falando de pessoas, de grandes missionários nesse tempo, né? Mas São Patrício, nas Ilhas Britânicas, no Oriente, se avança para o Oriente, a Europa inteira, o mundo bizantino, Turquia, Rússia, o cristianismo chega, avança muito nesses lugares. E aí nós temos o período das cruzes. Lembra que também é o período da luta contra os muçulmanos, que num primeiro momento não é uma luta bélica, é uma luta de ideias. É uma luta de ideias. Se luta pelas almas das pessoas, para que as pessoas não se convertam ao islamismo. Porém, em determinado momento, se torna uma luta bélica. E as cruzadas, que também são altamente polêmicas, há quem defenda, há quem critique, né, o movimento das cruzadas, mas quem esteve nas cruzadas, muitos que foram para as cruzadas interpretaram que estavam fazendo a vontade de Deus, que estavam num movimento missionário, de salvação, de recuperação das pessoas e do lugar do cristianismo em alguns locais do mundo de então. Temos o Renascimento. No Renascimento nós temos o começo das ordens. Começo não, mas assim, nós vemos algumas ordens, como a Ordem dos Franciscanos, e aí está a imagem de São Francisco de Assis, né? E nós temos também movimentos pré-reformatórios. O que é isso, gente? Aquela igreja que foi se desvirtuando, que eu falei para vocês, que foi assimilando algumas heresias, se afastando da verdade, se afastando de Jesus, né? Porque ela se tornou estatal, ela se tornou uma coisa de conveniência, né? Essa igreja que começou a pisar na lama e a errar, muita gente se levantou para tentar reformar essa igreja, para tentar colocar a igreja de volta nos trilhos, antes de Lutero, gente, antes de Lutero e dos reformadores como Calvino e outros tantos do século XVI. Muitos, tem vários. Eu menciono 2 aqui, tá? Porque são 2 movimentos característicos missionários, tá? Que são os valdenses na Itália e os hussitas, ou moravianos, na República Tcheca. República Tcheca é como nós chamamos hoje. Na época era Boêmia e outras regiões. Avançando, porque hoje é só um toque, né? Não dá para aprofundar muito. A reforma e a missão, eu dou o subtítulo aqui de libertar e espalhar o evangelho. Digamos que a palavra de Deus estava um pouco, ou bastante, aprisionada, e aí nós temos algumas personalidades que fazem uma luta para redescobrir esse evangelho e para espalhar esse evangelho. E eu menciono aqui 3, pelo menos, Lutero, Zwinglio e Calvino, e aqui há uma crítica que se faz, por exemplo, de que Lutero e Calvino fizeram um bom trabalho de redescobrir a palavra, mas não eram missionários, ou não eram muito missionários, né? Alguns dizem que Lutero tinha uma perspectiva muito escatológica, de que entendia que Jesus já ia voltar no seu tempo e de que o que precisava ser feito era mais um trabalho interno de esclarecimento do evangelho para quem já era cristão. Né? Há quem defenda isso. E há quem defenda que Calvino, com a sua teologia da predestinação, também achava que Deus ia salvar aqueles que ia salvar, ia dar um jeito de salvar, e a gente não precisa se preocupar com quem não é predestinado, com quem será condenado. Essa é uma crítica que se faz, e eu diria que é uma crítica rasa. Tanto Calvino como Lutero também podem ser abordados e reconhecidos com o seu trabalho missionário. Não é igual ao de outros. Mesmo assim, a minha defesa é de que nós encontramos em Calvino e em Lutero, nos reformadores, com toda a certeza, a história, a marca missionária. Um exemplo disso, por exemplo, Calvino, só para ilustrar para vocês. Calvino, que então está na Suíça, e na Suíça faz sua reforma, ele envia missionários para a França, gente. Calvino faz isso. Comissiona e envia missionários para a França. E não apenas para a França, ele tem outras iniciativas de envio de missionários. Inclusive, gente, olha que história bonita nós temos aqui.
nós temos o primeiro culto protestante acontecendo no Brasil, porque aquele grupo de franceses que vem aqui para o Rio de Janeiro estabelecer uma colônia francesa aqui no Rio de Janeiro, vocês conhecem a história do Rio de Janeiro? Naquele grupo de colonos tinha missionário calvinista, missionário da Igreja Reformada, missionário protestante. Então, em algum lugar aqui da Baía de Guanabara, você tem um culto protestante acontecendo em 1557. Você tem aqui uma estátua, um registro em estátua desse evento na Catedral Presbiteriana do centro do Rio de Janeiro. É uma história que o mundo protestante, especialmente os presbiterianos, se orgulham bastante aqui do Brasil. Isso foi Calvino, gente. Isso foi Calvino, né? Lutero também, gente. Lutero também, tá? Você tem um luterano, Felipe Nicolai, escrevendo em 1597 sobre até onde Cristo já estava sendo propagado e até onde deveria ser. Então, é um seguidor de Lutero, um luterano que em 1597 está escrevendo e preocupado com missão. Nós entendemos que o avanço da missão luterana ela aconteceu muito por publicação, né? Aproveitando a imprenta, né? Então, muita publicação, muito material, muito escrito sendo propagandeado, sendo enviado para todos os cantos. O envio de missionários, seja por governantes, porque nós temos no mundo luterano europeu igrejas, em alguns lugares, igrejas estatais, onde a igreja luterana estava vinculada ao Estado, né? E aí os governantes enviam missionários, ou então as igrejas locais enviam missionários. E sociedades missionárias luteranas desde muito cedo acontecendo. E as igrejas luteranas que foram estabelecidas por imigrantes, como a do Brasil. Eu não vou ler isso para vocês aqui. Depois vocês podem pegar esse PowerPoint, se quiserem olhar. Mas aqui foi feito uma caminhada de iniciativas luteranas, tá? Que alguém fez esse estudo. Não é exaustivo, mas é só para ficar o registro aqui de iniciativas luteranas missionárias desde Lutero. Ele começa com o primeiro escrito de Lutero para os judeus, quando ele fala que Jesus Cristo era um judeu por nascimento. Isso foi um tratado evangelístico. Lutero escreveu para os judeus um outro material que é muito polêmico, que é uma coisa assim para a gente pedir desculpa. Lutero errou tremendamente, mas é um material no final da vida dele. As primeiras cartas escritas para os judeus foram missionárias, gente. Você pode ler, Lutero tem o maior carinho de levar o evangelho para os judeus, né? E, bom, não vou ler para vocês aqui, mas tem aqui histórias bonitas por todo o mundo de iniciativas. São 13 slides para vocês terem uma ideia, tá? 1500, aqui nós estamos já em 1800, né? E até 1900. Só para ficar registrado aqui uma contra-resposta, né? Da crítica de que Calvino, Lutero não eram... Na idade ainda medieval, a contra-reforma e as missões católicas. Porque quando a Igreja Católica, então, é reformada, ou então ela é criticada pelos luteranos, calvinistas, pelos protestantes, a Igreja Católica se reorganiza, se remobiliza, né? Para defender a sua fé e para esparramar o Evangelho. E aí você tem também as missões católicas acontecendo, né? Você tem, por exemplo, aí aproveitando a era dos descobrimentos, católicos muito engajados, muito envolvidos no descobrimento de novos países, também para a conversão dos povos. Isso está presente nos navios que trouxeram Colombo, que trouxeram Pedro Álvares Cabral, que trouxeram Bartolomeu de las Casas e tantos outros. Há uma perspectiva missionária, né? O catolicismo é a igreja mais forte, mais rica, que detém o maior poder político e social de então, e eles estão envolvidos em missão, né? De várias formas, mas especialmente nas suas colônias, onde estão descobrindo. Você tem, por exemplo, uma ordem que é missionária, que é criada para a propagação da fé, que é a ordem dos jesuítas, né?
Quem já ouviu falar dos jesuítas? Nós temos, né? E os jesuítas, então, é uma ordem que é criada ali em 1500, justamente com essa perspectiva missionária. Tem uma crítica muito forte que é feita às missões católicas. Alguém pode querer fazer ela, eu me antecipo aqui e coloco para vocês, inclusive com uma citação de sábios astecas. Olha que drama isso aqui, né? Supostamente, então, a Igreja Católica, os católicos fizeram uma missão assim de conquista, né? De enfiar goela abaixo, de certa forma, dos povos nativos, a cruz, ou Jesus, né? Aquilo que era feito antigamente contra os cristãos, de coerção, de perseguição, nós começamos a ver os cristãos fazendo, né? E aí você tem aqui: deixe-nos, pois, morrer, deixe-nos perecer, pois nossos deuses já estão mortos. Sábios astecas respondendo a 12 franciscanos que entraram em diálogo com eles em 1524. Essa citação é desse livro aqui, A Conquista da América Latina, vista pela perspectiva dos índios. É preciso também, junto com a crítica, fazer a defesa, porque isso aqui tudo é assunto de debate, tá, gente? Que tem ponto e contraponto, que tem tese, antítese e síntese. E você tem teólogos católicos importantes falando que não se fizesse isso com nenhum povo nativo, que não se obrigasse nenhum povo nativo à força a aceitar o cristianismo, que não se fizesse mal aos povos nativos. Tem registros disso. Já desde 1501, você já encontra católicos preocupados com o bem-estar dos povos no Novo Mundo. Você tem o Padre Vieira aqui no Brasil defendendo um encontro entre católicos e nativos não violento, defendendo a vida e defendendo até a fé dos indígenas, que ninguém fosse convertido à força. Tá? Isso é um debate muito grande. Se quiserem fazer, a gente pode fazer, eu vou avançar, mas assim como a gente coloca uma crítica, a gente também quer colocar aqui que a missão católica ela tinha também uma perspectiva bonita, e tinha gente que tentou fazê-la da forma correta. Missões da modernidade, século 17, 18, rapidamente, há uma expansão protestante, mundo afora. Então, as igrejas protestantes luteranas, depois de guerrearem um pouco, tá, gente? Infelizmente, a gente guerreou, tá? Houve guerras com católicos e também entre protestantes. Tem uma muito famosa, chamada Guerra dos 30 Anos, no século 17. Depois que houve a Paz de Westfália, que foi uma paz que colocou as igrejas cristãs dentro de uma certa paz, uma certa aceitação uma da outra, você tem uma expansão muito grande. Então se começa a expandir o cristianismo mundo afora, os protestantes começam a enviar missionários, especialmente para as colônias onde os países protestantes estavam alcançando. Se no século XVI apenas Portugal e Espanha envia não apenas eles, mas principalmente Portugal e Espanha são os principais missionários colonizadores, no século XVII os protestantes começam a fazer também. Nós temos o pietismo e o puritanismo, dois movimentos diferentes, mas semelhantes, que são movimentos de renovação da fé protestante. O pietismo dentro da igreja luterana, mas avança para outras igrejas, o puritanismo dentro da igreja reformada, e anglicana também. Então, veja bem, pietismo e puritanismo é uma renovação, muitas pessoas criticando, seja a frieza, a falta de zelo evangelístico, seja a falta de uma vida cristã coerente com a fé que se tem. Tem movimentos que começam a questionar e promover renovação, ou então uma palavrinha chamada avivamento, né? E esses movimentos também são rechaçados
também por parte da igreja. Mas esses movimentos, eles são missionários. Então, dentro do pietismo, do puritanismo, você vê uma perspectiva missionária que havia sido, de certa forma, sufocada dentro das igrejas protestantes, sejam elas luteranas ou calvinistas, né? E aí você tem um grupo de pessoas que mereceriam uma aula inteira sobre eles, que são a Igreja Moraviana, ou a Igreja dos Moravos, que é uma igreja da República Tcheca que começa lá naquela pré-reforma do João Rus, aquele católico que morreu, que foi para a fogueira por causa da Inquisição Católica. Essa igrejinha da República Tcheca é renovada por um luterano chamado Zinzendorf, que então renova essa igreja lá da Boêmia ou da República Tcheca, e esta é a igreja mais missionária do século XVI, XVII e XVIII. Mais. Ou dentre as mais. Ela é a primeira grande igreja, primeiro grande movimento missionário, assim, de mobilização missionária. E eu coloquei essa foto aqui desta pintura Ecce Homo, de Domenico Feto, da igreja de Düsseldorf. Porque essa pintura foi responsável por isso. O conde Zinzendorf, quando estava trabalhando como embaixador em Düsseldorf, ele viu essa foto. Ele viu esse quadro dentro da igreja. E nesse quadro, dentro da igreja, em Düsseldorf, você tem uma inscrição embaixo, que é a seguinte: você vê Jesus Cristo sofrendo, né, sendo torturado, indo à cruz, nessa foto. Eis o homem, né, Ecce Homo. E a inscrição diz assim: tudo isto eu fiz por você. O que é que você está fazendo por mim? O Zinzendorf teve quase que uma revelação, um momento espiritual quando esteve diante desse quadro e leu essa frase. Essa frase de lei, né? Essa frase de lei, né? O que você está fazendo por mim? Tudo isso eu fiz por você. E ele, então, de certa forma, se dedica a sua vida para a causa de Cristo e para as missões. Ele entende que Deus está falando com ele, chamando ele a deixar de viver para si mesmo e passar a viver para ele, que é uma vida em missão. Você tem também nesse período os irmãos Wesleys, e aí a igreja metodista começando, também um ímpeto missionário muito bonito. E você tem os peregrinos, que são cristãos anglicanos, reformados, que saem da Europa e vão para a América do Norte, e lá colonizam a América do Norte. Você tem o começo dos Estados Unidos, e é um grupo de cristãos, os peregrinos, que começa na América do Norte uma igreja, uma vivência cristã também missionária. Século das missões. Século das missões. Você tem a África e a Ásia, especialmente a partir de 1800, sendo o alvo das missões. Europa e América, ou Europa e Américas, estavam, de certa forma, já recebendo o cristianismo, mas a Ásia e a África estavam bastante debilitada, bastante vazia de cristianismo. E no século das missões, ou os séculos, para colocar o século XX também, você tem a Ásia e a África sendo, digamos, os alvos principais. Você tem essa figura que é chamada de o pai das missões modernas, William Carey, que é um batista inglês, que é o grande missionário do século XIX. E ele, além de escrever sobre missão, ele é um missionário. Ele é uma pessoa que influenciou muito, especialmente a Índia. O trabalho dele de maior destaque, além do trabalho na Ásia, no Japão, se não me engano, ou na China, é na Índia, onde, além de levar o cristianismo, ele promove uma revolução social, de bem-estar social
na Índia com os valores cristãos. É o século das sociedades missionárias, ou seja, além das igrejas locais enviando missionários, você tem pessoas que se organizam especificamente para a causa das missões, né? Clubes missionários, digamos assim, pessoas que se organizam para recrutar missionários, recrutar fundos e enviar missionários mundo afora. Você tem também o movimento ecumênico, já no século XX, especialmente, as igrejas mais e mais trabalhando em conjunto, e o movimento ecumênico, a grande força dele é a missão, tá, gente? Por isso que os cristãos começaram a dialogar mais e se unirem mais e fazerem trabalhos cooperativos. É para a causa da missão, é a grande causa. Você tem uma série de movimentos e iniciativas que eu não poderia nomear todas aqui nesse curto espaço de tempo, mas sociedades missionárias, igrejas, movimentos, exército de salvação e por aí vai. O que eu destaco aqui? São movimentos, são séculos onde a missão é feita não a partir de um Estado, né? Mas de voluntariedade. As pessoas são recrutadas e se tornam voluntárias. E a mão de obra missionária não é uma mão de obra que tem que passar pelo clero, que tem que ser um missionário altamente treinado. As pessoas, na sua simplicidade, William Carey, que transformou a Índia e é um dos maiores missionários da história, era um consertador de sapatos. Ele consertava sapatos. Tá? E são movimentos altamente humanitários, ou seja, junto com o evangelho, orfanatos, junto com o evangelho, escolas, junto com o evangelho, luta contra a escravidão, junto com o evangelho, saneamento básico, agricultura, junto com o evangelho, a humanidade, a encarnação do evangelho. E você tem também, especialmente no século XX, o movimento inverso e o surgimento do Global South. O que é isso? Aquelas nações que foram alcançadas pelos missionários, agora começam a enviar missionários, se tornarem protagonistas da missão, inclusive no movimento inverso, voltando para a América do Norte, voltando para a Europa para reevangelizar esses países. Caso da África e o Brasil e a América Latina, né? O sul do globo, o hemisfério sul, que foi então alcançado pelas missões, agora começam a devolver o que receberam, voltando para a Europa, indo ao mundo inteiro, na verdade, enviando missionários. Missões no Brasil, especialmente no século XIX, especialmente falando em missões protestantes, né? Que a missão católica aconteceu aqui no Descobrimento, e o século XIX, e especialmente a partir dos Estados Unidos. Igrejas altamente missionárias, destaco, igreja presbiteriana, a igreja congregacional, a igreja metodista, a igreja batista e a igreja anglicana. Eu coloquei a igreja luterana aqui também, mas ela não está entre as mais missionárias. Mas ela veio e ela também foi uma igreja missionária no Brasil. As outras têm um ímpeto missionário, uma presença missionária muito maior, né? São trabalhos realizados muito em conjunto com a educação, né? Especialmente com instituições educativas. E aí nós temos uma divisão aqui no Brasil que é válida para a gente, tá? Entender um pouquinho como é que aconteceram as missões protestantes no Brasil. Você tem o protestantismo de imigração. O que é o protestantismo missão de imigração? Aquelas igrejas que vieram com o ponto forte, o foco, alcançar os imigrantes, alcançar quem já era da sua igreja. Exemplo, luteranos e anglicanos, que vêm para cá, não para alcançar o brasileiro, carioca, baiano, católico, mas para alimentar, edificar quem já era da igreja luterana e anglicana. Isso foi feito por várias razões, mas também foi feito por um sinal de respeito.
Aqui é algo que eu gosto sempre de valorizar na Igreja Luterana. Os luteranos vieram ao Brasil e não olharam para os católicos como gente pagã, gente que está indo para o inferno. Podemos debater, gente, isso aí, tá? Podemos debater. Porém, houve um respeito maior pela fé católica que estava aqui, de parte dos luteranos e dos anglicanos. O protestantismo de missão entendeu diferente. Entendeu que quem estava aqui e era católico não havia sido convertido de verdade e era alvo de missão. E aí temos os congregacionais, os presbiterianos, os batistas, os metodistas que vieram e foram muito mais incisivos, impetuosos na tentativa de converter os católicos que moravam já no Brasil. Você tem, então, um grupo que é o protestantismo de imigração, o outro é o protestantismo de missão, que entram essas igrejas que eu mencionei, e aí você tem no século XX um outro movimento que é altamente missionário, talvez mais missionário de todos, que é o pentecostalismo, o fenômeno pentecostal. Igrejas Deus e Amor, Igrejas Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, dentre outras, que nasce no século XX, né, nos Estados Unidos, e nascem com também um ímpeto missionário muito grande. Haja vista, a Assembleia de Deus é a maior, as igrejas pentecostais são as maiores igrejas protestantes, ultrapassaram estas outras igrejas históricas protestantes de missão e protestantes de imigração. E depois do pentecostalismo, já um fenômeno brasileiro da década de 70, é o neopentecostalismo. Não dá para entrar agora nesses pontos, é um movimento também muito missionário, um pouco diferente do pentecostalismo, mas é um movimento missionário também. Eles convertem muita gente, né? E aí nós temos, por exemplo, as igrejas Universal, né, do Reino de Deus e dentre outras. O DNA missionário luterano. Rapidamente aqui, o capítulo da nossa igreja luterana. E por que eu começo nos Estados Unidos? Porque a igreja luterana da qual a gente faz parte é uma igreja que ela tem um DNA. Ela tem uma mãe, que é a igreja americana, chamada Lutheran Church Missouri Synod, e essa igreja, que é a nossa mãe, ela deixou a sua marca na gente. Nós somos, em grande parte, devedores dessa igreja e temos, assim, os sinais, a forma de ser desta igreja. E esta é uma igreja muito missionária, ou foi, pelo menos, ou foi, tá? Rapidamente. É bom a gente saber disso. Eu lembro Isaías 51 aqui para vocês. Escutem vocês que procuram a justiça, vocês que busquem o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados, para a pedreira de onde vocês foram tirados. Ou seja, olha da onde você saiu, de onde você foi cortado, de onde você foi tirado. Volte para as suas raízes. Olhe o teu DNA, examine o teu DNA. Aí está a chave para o teu presente, para o teu futuro. É a palavra de Deus em Isaías 51. E eu me aproprio dessa palavra e digo para a gente: vale a pena conhecer a nossa história luterana, de certa forma especial, porque tem coisas bonitas que nós poderíamos reivindicar e voltar a fazer. Né? A descoberta de nossas raízes nos deu asas, escreveu o teólogo James White. DNA missionário da LCMS. Isso aqui também é uma aula própria que eu vou resumir aqui em 2 minutos. 1838, imigração dos luteranos para os Estados Unidos. Tá? Alemães vão para os Estados Unidos viverem sua fé. 1842, o líder desses luteranos faz uma pregação onde ele nos diz aqui o ímpeto missionário que eles tinham. Trazer almas para Cristo era o desejo e a obrigação de cada cristão. Isso foi inculcado nos primeiros luteranos americanos, que evangelizar era o dever de cada batizado, de cada cristão. E aí, gente, 12 congregações com 3.000 membros em 1847, tá? Cresce
Olhem isso. Para 5.240 congregações, com 1,5 milhão de membros em 100 anos. 3.000 para 1,5 milhão. Isso aconteceu na Igreja Luterana Americana, nossa mãe. Entre 1865 e 1917, esta igreja plantou uma igreja a cada 2 dias. A cada 2 dias, uma nova igreja luterana era plantada naquele período. Aí houve uma pausa, um momento de recessão, que tem a ver com a guerra. 1937 a 67, aí nós temos já a hora luterana presente nos Estados Unidos, o movimento de leigos. Há uma segunda onda missionária muito forte. E aí se planta uma igreja a cada 3,5 dias, 2 igrejas por semana plantadas em 30 anos, ininterruptamente. Espetacular, espetacular o que aconteceu na nossa igreja americana, luterana, o ímpeto missionário e reconhecimento da imprensa, personalidades. Você tem Billy Graham, que é um dos maiores missionários desse século passado, se espelhando, aprendendo com os luteranos, literalmente. Billy Graham. Você tem programas de televisão na televisão americana sendo feito pela Igreja Luterana, programas missionários para evangelização. Imagine a gente aqui assistindo um canal SBT, Bandeirantes, Globo, e um programa sendo um programa da nossa igreja. Isso você tem lá nos Estados Unidos. A Igreja Luterana Sínodo de Missouri, a nossa mãe, é capa da Veja, ou da época de lá, chamada revista Times, de 1958. É capa, gente. A revista Time faz uma matéria com a Igreja Luterana para contar e entender como é que uma igreja crescia tanto. Qual era a chave missionária da Igreja Luterana? Essa matéria está disponível, você pode ler se você quiser, e a entrevista que é feita lá, a matéria que é feita nessa revista, 1958 isso, gente. E as fitas de DNA, 5 fitas de DNA são identificadas. Um amor pelas pessoas, um amor imenso pelas pessoas, autossacrifício, as pessoas se autossacrificam, não tem zona de conforto, as pessoas se doam literalmente o seu tempo, os seus dons e os seus recursos financeiros. Pastores e igreja, leigos, todo mundo se doa, se sacrifica. Um movimento de multiplicação, que não se contenta em ter só a sua igreja, mas que o tempo todo busca novos grupos de estudo bíblico, novas congregações. A questão da verdade, que isso você já sabe, né? É muito forte para os luteranos, de pregar a palavra, né, de tentar pregar a palavra, mas há também um movimento de flexibilidade que a gente nem vê muito aqui, muito ultimamente na Igreja Luterana, ser flexíveis, ser criativos, né, de flexibilizar as coisas para o bem da missão, mas isso é identificado lá na nossa Igreja Americana. E a IELB, gente, a nossa Igreja Brasileira, por que não teve esse mesmo ímpeto da nossa mãe? E por que é que não cresceu tanto como a nossa mãe? Porque a nossa igreja luterana do Brasil é mais tímida, é menor, não experimentou a mesma força missionária, né? Tem, mas não tem tanto, né? Além daquela perspectiva de migração que eu contei para vocês, que fez parte, né, da chegada, além dessa perspectiva de migração, de chegar aqui não imbuídos de converter as pessoas que estão aqui, mas de certa forma até respeitando e sendo, né, meio que tímidos até para falar de sua fé. Havia também, de acordo ao pastor Martin Doge, que já faleceu, esse é um pai da igreja da IELB, esse pastor falou de que havia no imaginário coletivo da IELB, dos luteranos da IELB, não de todos, tá, gente? Não de todos, mas de muita gente, havia, de certa forma, uma cultura. Qual era a cultura? Klein aber rein. Em alemão, porque é uma igreja que vem falando alemão no começo, né? O que é?
somos poucos, mas somos puros. Que é quase uma questão assim de se isolar, ou até mesmo de uma perspectiva assim de se autodefender, ou de construir sua autoestima em cima de uma suposta pureza doutrinária, né? E que soa a arrogância, né, gente? Que soa a arrogância. Essa cultura estava presente em muita gente, que trancou muito o ímpeto missionário. Mas existem histórias bonitas, tá? Vocês que me escutam e são luteranos, sabem do que eu estou falando. Vocês sabem melhor do que eu estou falando. Quem não é luterano, ou não é luterano há muito tempo, está assistindo essa aula ao vivo, ou vai assistir depois, saiba que há alguns livros que contam histórias belíssimas, tá, gente? Muito bonitas. Histórias missionárias da expansão luterana da IELB aqui no Brasil, para todos os estados do país. Você encontra essas histórias em 2 livros, chamado Um Grão de Mostarda, ou então num livro que eu gosto muito, que é Histórias da História, que são crônicas, que contam o sacrifício, o suor, as dificuldades dos primeiros pastores e dos primeiros missionários. Histórias muito tocantes, né? Pastor Rodolfo Rassi e Carolina Soares, aqui no Rio de Janeiro, são exemplos disso, né? São exemplos disso. Um grande missionário, um pastor luterano que trouxe, de certa forma, a missão para o Rio de Janeiro, sendo aqui o plantador da Igreja Luterana do Rio de Janeiro, da nossa Igreja Mãe, da Céu Paz, da Igreja da Penha, e alguém que muitos aqui até conheceram ou ouviram falar, ele e sua esposa, são exemplos de histórias bonitas. Nós podemos falar dos próprios pastores Nestor Welzel, que é um pastor da nossa igreja, que foi um missionário na Bahia. Nós podemos falar do pastor Geraldo Stanque, no Nordeste, do próprio pastor Egon Starosky, que foi um missionário por onde passou também. São histórias de pastores conhecidos aqui da igreja de Copacabana, que são importantes. Então, tem histórias bonitas também. Pessoal, eu sabia que ia ser uma aula mais muito conteúdo. Eu sabia. Eu espero que vocês estejam vivos, né? Vivos ainda. Foi 2.000 anos em 1 hora e 20, tá? E eu quis passar essa pesquisa para que vocês tenham esse conhecimento e, se quiserem aprofundar algum assunto, a gente pode fazer agora em alguns minutos. Não muito tempo, mas em alguns minutos a gente pode fazer. Se alguém quiser, a gente pode continuar, inclusive, no WhatsApp lá, conversando sobre essas coisas. Tá bom? Abro aqui o debate, a conversa. Quem quiser comentar algum dos pontos. O curso ele tem um pouco disso também. Ele é informal às vezes, mas às vezes ele é um pouquinho mais pesadinho. A aula é um pouquinho mais pesadinha também, até para dar um pouco de peso aqui para o nosso curso. Começamos com a Carol e depois vamos com a Márcia. A Carol pediu a palavra, depois vamos com a Márcia. E aí, quem quiser, coloca a sua mãozinha também. Carol, por favor. Não, eu só queria, eu achei legal, assim, esse curso a gente tem muito objetivo também de trazer as informações para a nossa contemporaneidade, né? Então, se eu pudesse pensar nesse aspecto, eu gostei muito lá daquela listinha que você colocou dos primeiros cristãos, né? Depois eu vou até querer pegar esses slides, sobre aquela mesa, né? Como que eles se multiplicaram, como que era aquele perfil, né? Sim. Eu achei muito interessante, assim, se a gente olhar para aquele perfil e tentar, né, que isso seja um perfil nosso também. E também acho que uma coisa que tem muito a ver com a nossa contemporaneidade também, essa questão da igreja e do Estado, né, que é uma discussão bastante polêmica e que a gente vê, né, ao longo da história também como foi problemática essa união aí. E eu diria talvez que a gente está vivendo mais ou menos isso, né, um momento em que o nosso país é um país onde a religião cristã é a maioria, onde todo mundo conhece, onde a gente tem uma bancada evangélica, onde os evangélicos estão cada vez mais poderosos nesses aspectos, né? E como que a gente faz para dialogar com isso, né? Como que a gente faz para, vivenciar aquele perfil lá dos primeiros cristãos nessa realidade.
Então, acho que são essas duas coisas que me chamaram a atenção, assim, para a gente pensar hoje em dia, né? Tem tudo a ver. Acho que essa é a ideia, Carol, que as pessoas aqui possam pensar algum elemento de algum momento da história que mais lhe tocou, né? Cada um desses momentos da história a gente poderia nos apropriar de alguma coisa, para o bem ou para o mal, digamos assim, né? Mas assim, então você já tocou em alguns pontos, anote eles para nós, ao longo do curso, abordá-los, né? Abordá-los. E eu quero dizer de novo para vocês, a aula foi cansativa, eu sei. Essa foi cansativa, as demais não serão, eu prometo. As nossas próximas serão mais dialogais, tá? Essa aula me tocou aqui, então essa parte mais histórica mesmo. Temos a Márcia, Matheus Tsilk. Márcia e Matheus Tsilk na fila. Vai você, Márcia. Rápido. Pastor, eu adorei, eu não achei nada cansativo, eu gosto muito de história, então para mim foi muito bom tudo isso. Eu achei que foi muito completa a sua aula, você foi abordando em vários aspectos, quer na cronologia histórica, quer na questão mesmo religiosa. E eu vou fazer uma pergunta que pode ser muito boba para todos vocês, mas eu tenho coragem de ser boba mesmo. Por favor, faça. Por que esse termo igrejas pentecostais e neopentecostais? Isso soa como uma coisa meio pejorativa, talvez porque essas igrejas se distanciem realmente um pouco da Bíblia. Mas eu quero saber o que isso significa. Uma resposta sucinta. Se alguém quiser contribuir, fique à vontade. Sucinta, Márcia. O nome pentecostal vem do Pentecostes. São igrejas que começaram com uma ênfase muito grande no Espírito Santo. Eles têm a Trindade, como nós temos a Trindade. Tá? Se no luteranismo Cristo é um pouco mais... Cristo é um pouquinho mais enfatizado, né? No pentecostalismo, o Espírito Santo é mais enfatizado. E o Espírito Santo foi dado a nós no Pentecostes, daí o nome pentecostalismo. Tá? Agora, o fato de se tornar pejorativo, Márcia, eu te diria assim, isso varia, né, de pessoa para pessoa. Eu não acho pejorativo, eu tenho um carinho enorme por estas igrejas, apesar de ter preocupações, e eu não acho um nome feio, sinceramente, eu não acho um nome feio. Mas assim, eu sei que no universo de muitas pessoas brasileiras é uma palavra que é pejorativa. Mas aí eu te digo o seguinte, Marta, depende muito de cada um. Tem para algumas pessoas evangélico é pejorativo, para alguns protestantes é pejorativo, né? Assim, eu diria que é um pouco assim subjetivo dizer que é pejorativo. É o que é, Márcia, porque essas igrejas elas têm uma forma característica de atuar, tem quem goste e tem quem abomine, né? Tem quem abomine. E o neopentecostalismo, eles se divergiram entre eles? Exatamente. São dissidências dentro do pentecostalismo, por isso é um neopentecostalismo. Falaremos mais disso em outro momento, tá, Márcia? São movimentos assim muito brasileiros, né? Especialmente o neopentecostalismo. Agora eu tenho o Matheus Silk e depois o Paulo, e fiquem à vontade aí de compartilhar. O que o nosso estagiário, pastor, quase pastor, Matheus Silk tem para nós? Projeto de pastor, Matheus Silk. Aí, pastor, também, primeiramente, pedir desculpa aí que eu cheguei um pouquinho mais tarde, uns 15 minutos mais tarde. Nem vi a hora que você chegou, cara, então tá tranquilo. Gostei muito mesmo sobre a abordagem, e só fazer um comentário do que eu gosto muito, e foi uma coisa que eu usei, meu TCC, ele foi sobre a pregação, né? A pregação ao longo da história, um resumo assim, mas assim, eu sempre tentei trazer alguns aspectos justamente dessa missão, né? A pregação, ela também foi usada para levar a mensagem do evangelho para as outras pessoas, né? Também nisso como missão, mas livros que eu estudei que eu gostei muito e que eu queria compartilhar com vocês é justamente sobre como que o trabalho dos mártires foi um trabalho assim essencial para a missão, né? Porque se a gente pensa em missão, a gente tem de certa forma um mártir, talvez não dando a nossa vida. Muitos missionários deram a nossa vida. Hoje em dia nós não precisamos talvez dar a nossa vida para fazer a missão, né?
mas a gente deixa muitas coisas de lado também, né? A gente deixa, às vezes, família, a gente deixa, às vezes, prazeres ou coisas que nós poderíamos ter, e nós deixamos isso de lado para nós levarmos a mensagem de Deus para as pessoas, né? E livros que eu acho muito legal, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que falam sobre isso. Um é As Catacumbas de Roma, que fala sobre como os primeiros cristãos eles viviam ali em Roma e tinha esse caráter missionário, mas também tinha um caráter que eles voltavam para se proteger das perseguições embaixo das catacumbas, né? Onde eles ficavam escondidos. E o outro muito legal é a história da igreja cristã. Acho que esse é bem conhecido até, de Hubert, que é o escritor, que ele fala justamente sobre essa perseguição e como que essa perseguição, o pastor até falou ali que a perseguição ali dos apóstolos impulsionou, né, a missão, e isso é bem interessante, de que os cristãos eram cada vez mais perseguidos ali até o século II, até o século III, eles eram mais perseguidos, e o cristianismo continuava a crescer o tempo todo. E isso não foi algo que interrompeu a missão, mas sim que ajudou a impulsionar a missão. Só esse comentário aí. E agradecer de novo pelo estudo. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo teu comentário, pregação, igreja primitiva, o livro que você mencionou. Segue com a gente, Matheus. Continue o curso com a gente diariamente, terças-feiras. Muito bom ter você com a gente aqui, viu? Obrigado. Agora nós temos o Paulo. Por favor, Paulo. Bom, três aspectos assim, em 30 segundos. Primeiro, agradecer. Parabéns, pastor. Excelente. Eu acho que nós precisamos divulgar mais isso, seja no nosso WhatsApp da igreja, em outras maneiras, essa gravação. Excelente. Okay. Acho que nós precisamos todos, quase 100%. Tá gravado, tá gravado. Estudos. Segundo, me tocou muito no início, quando você, até emocionado, falou por que é que nós hoje, né, eu, Paulo, né, tenho a palavra de Deus comigo, né? Fazendo um paralelo, às vezes, quantas vezes eu penso assim, alguma descoberta da medicina hoje, ou seja, hoje eu vou fazer uma cirurgia aqui, quantas pessoas ao longo dos séculos morreram, né? Até dissecaram cadáveres e tal, para chegar ao conhecimento médico, para eu hoje ter o privilégio de ter uma cirurgia bem sucedida. Quantos mártires, quantas pessoas morreram por causa disso. E fazendo paralelo, eu fiquei muito sensibilizado quando você comentou, não é? Quantas pessoas, né, se sacrificaram, né, deram a sua vida, foram missionários em vários lugares, para chegar até hoje nós aqui, né? Nós temos que agradecer muito isso, né? A cada um de nós, né? Como o privilégio que temos de que poderíamos não ter recebido essa mensagem salvadora, né? Eu vou deixar um ponto só, porque aí Matheus, a Carol, muitos vão me ajudar, a própria Solange. Eu tenho um ponto de vista que para mim é uma dificuldade. Eu quero me submeter ao que a maioria entende. Assim como nas cruzadas houveram justificativas para a sua realização em relação aos moros e tal, hoje em dia, quando nós temos aí, trazendo aqui para o nosso Brasil, querido Brasil e o queridos cidadãos brasileiros que já estavam aqui quando nós chegamos, devemos deixá-los nas suas culturas, nas suas relações com seus deuses, ou devemos cristianizá-los? Para mim ainda é uma dificuldade administrar o que é você respeitar as culturas, respeitar a cada um, e o que você deve levar o evangelho também para essas pessoas, porque há muita crítica sobre isso, né? Você está querendo levar uma outra cultura de uma já existente. Então, esse ponto, assim, para mim, eu me submeto ao que vocês acham. Eu não sei e respeito as opiniões. Obrigado. Realmente, Paulo, eu estou assim, até com o coração aqui meio que bastante acelerado
eu tinha um conteúdo grande, mas eu falei rápido as coisas porque eu estou aqui bastante energizado com esse conteúdo, gente. Não é a minha área de pesquisa, não é a minha grande paixão, a história da missão. Gosto mais de falar dos aspectos práticos da missão, mas assim, mexer com isso aqui é mexer com a nossa história, é mexer com por que é que nós estamos aqui, né? Assim, o Deus está em missão e ao longo da história ele foi fazendo aos trancos e barrancos. Teve momentos difíceis, teve coisas que não foram legais, teve muito pecado no meio da missão. Tudo isso a gente pode dizer e tal, mas assim, muita coisa bonita em cada momento, muita coisa, gente que se sacrificou, gente, pessoas que se sacrificaram. Missionário é um cara que se sacrifica, de verdade, gente, entrega tudo, vai para a guerra, vai para a morte, literalmente vai para a morte. Vai para a morte. E quando a gente, muitas vezes, tem dificuldade com as pessoas que não nos escutam e não querem, é a nossa morte também, sabe? Não é uma perseguição de física, mas a gente também está, de certa forma, se entregando, se doando, se submetendo a que nos rejeitem, a que nos mal interpretem, né? Então, assim, eu acho que vale, sim, muito a pena que todos vocês, quem gostou mais ou menos dessa aula, mas que vocês terminem essa noite hoje dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor tem agido na história. E está agindo hoje, mas o Senhor agiu na história. E se eu sou o que eu sou e eu tenho o que eu tenho, eu estou aqui literalmente nos ombros de um São Patrício, de um Rodolfo Rassi, sabe? De um Nestor Velzo, de um Egon Starosky, sabe? De um Brothers, de um missionário, como é que é, Carol? Ashbel, né? Ashbel, o presidente, né? Ashbel. Mateus, talvez a sua raiz, né? Quem está aqui, que está de outra, o Guto tem outra vivência cristã, alguém veio e deu suor e sangue, e amou pessoas, e pregou o evangelho, com pecados e com coisas boas, sabe? Não é perfeito, mas todos deveríamos terminar essa aula e dormir hoje com uma oração de gratidão pela história do povo de Deus, história missionária. E, Paulo, sobre a questão da sua pergunta, eu vou também deixar para os mais entendidos, talvez até para uma outra. Quem quiser falar hoje, fale. Mas, assim, eu acho. O que eu te digo há um debate. Há um debate. É só um registro, não é para a gente agora. Há um debate no cristianismo e há um debate acadêmico até que ponto é possível, é legítimo cristianizar um povo, uma cultura, uma sociedade, levar o evangelho a nativos, né? Há um debate interessante e para o bem das contribuições dos demais, aqui nós temos 3 pessoas inscritas, eu deixo por aqui. Rafael, Solange e Matheus Schmelter. Rafael, vai você, Matheus. Rafael, vai você. Lá de Santa Rosa, por favor. Só para contar um pouquinho aqui também da nossa história, provavelmente a minha comunidade aqui seja uma das que o Sínodo Missouri trabalhou bastante, foi fundada aqui em 1917, e outro ponto assim que talvez tenha inibido os nossos da IELB a fazer missão também muito naquela época foi a questão da guerra, né? Houve muita repreensão assim sobre os descendentes alemães mesmo que estavam aqui, né? Que a gente escuta histórias assim de terrores que eles passaram, né? De entrar nas casas e recolher toda a literatura que eles tinham e bíblias, né? Então acho que isso acabou reprimindo muito de se fazer missão por causa disso também, com um terror, um medo, né? E quem sabe também tenha sido isso. Aqui o nosso pastor que veio dos Estados Unidos, o pastor Lembauer, trouxe inclusive depois a soja, né, que hoje em dia é um dos maiores, né, commodities brasileiras, né? Foi trazida por um missionário luterano. Isso aí. E então também ampliou não só a questão
do cristianismo, mas questão econômica, eles se preocupavam muito, esses missionários lá dos Estados Unidos, né? Sim. E hoje, assim, aqui na nossa comunidade, uma preocupação nossa, a nossa missão principalmente está sendo em buscar os afastados, né? Nossa comunidade, por exemplo, tem 1.500 membros relacionados, mas que participam, chega no máximo a 500. E a gente tá trabalhando muito nisso de buscar. Claro que a gente até já comentou esses dias sobre... Tem gente que não quer, né, escutar, e a gente tem que respeitar. Mas é um campo assim muito grande que a gente está trabalhando aqui, que é buscar esses outros mil aí que estão lá de fora de novo, né? Isso aí. Essa missão que você se refere, chamada em alguns círculos de missão interna, né? Que é o resgate das pessoas que já são cristãs. Eu acho que isso também é parte do nosso trabalho missionário, poderíamos estruturar como missão interna. Obrigado, Rafael, pela tua contribuição, tua presença, está sempre com a gente. Passo a bola para a Solange, depois para o Matheus. Solange, liga o seu microfone, Solange, por favor. Boa noite. Perfeito, boa noite. Sobre a questão que o Paulo colocou, que você poderia ter falado, eu só tenho uma coisa a dizer a respeito disso, né? Tem uma questão pessoal, né, da minha família, como ela chegou a ser luterana. E que não foi por um pastor luterano, e não foi por um luterano também. Entendeu? Foi uma sugestão de uma pessoa que não tem nem religião hoje, não acompanha nenhuma crença, né? Foi um maçom. Sugeriu para a mamãe frequentar a igreja luterana, já que tinha uma dificuldade de frequentar a igreja batista, a qual... E como que ela foi para a igreja batista? Foi um pastor da igreja adventista pregando na praça. O reino de Deus. Só, entendeu? Então, aquele evangelho de domingo, da semente, para mim é tudo. E para mim serve para qualquer cultura, para qualquer um, que você semeia e vai dormir. Vai dormir, você não sabe nem o que vai acontecer. É Deus que vai fazer acontecer. É Deus que vai fazer. Eu acho que volto de novo à questão do preparo, acho importante, acho necessário para nós que somos cristãos já, né? Temos condições para isso, mas quem vai fazer com preparo ou sem preparo é Deus. A missão é dele, não é nossa. Porque eu acho que a gente se enche muito de vaidade. E a vaidade da gente faz a gente ficar com vergonha quando o outro, ou chateado, ou com raiva, ou com um monte de sentimentos negativos, quando o outro não quer escutar o que a gente quer falar para eles, que é para o próprio bem deles. Então, a gente tem que, de fato, se esvaziar e deixar Deus fazer a missão dele, através de nós, através de qualquer um. Não interessa quem seja. Hoje eu sou luterana, né? Viúva de um pastor. Eu nem sei como é que Deus fez isso tudo na minha vida. Eu sou a filha única do meu pai, que começou uma igreja lá no trabalho dele, lá em Cuiabá, depois começou um trabalho lá na igreja de Imperatriz do Maranhão, entendeu? E que meu marido foi estagiar lá no Belém do Pará, que me encontrou há 10 dias que eu estava só no Maranhão. Eu fui a única filha de 12 filhos do meu pai. Eu fui a única que fui com ele para a Imperatriz do Maranhão. E lá encontrei o Ego me encontrou, ele foi estagiar lá, ele me encontrou lá, estava lá 10 dias. Sua esposa de pastor, então, sei lá como é que Deus quer com isso tudo. Ele que deve saber, entendeu? Porque realmente não é um plano meu. Eu não fiz esses planos para a minha vida. Não fiz. Eu estou aproveitando, estou me apropriando do que Deus está me dando, de todas as oportunidades, de todas as formas. É isso que eu digo. Isso é para todas as culturas, para todas as raças, para todas as tribos. Não interessa. Essa seria a minha resposta. Obrigado pela tua contribuição. Obrigado, Solange, pela estar com a gente até agora nessa aula e pela tua fala agora. Agora, no momento, eu só tenho o Matheus aqui inscrito. Matheus, está contigo a bola.
Obrigado, pastor. Eu queria comentar isso que o Paulo falou, uma coisa que eu penso bastante, né? Talvez a gente tenha que saber, se preocupar com as palavras que a gente usa, né? Tipo assim, o que significa cristianizar? Eu geralmente penso que anunciar o evangelho e cristianizar são duas coisas distintas pelo que a história fez, né? Um problema de linguagem. Mas eu acho que o evangelho ele deve ser anunciado a todo mundo, a todos os povos, porque o evangelho é a história da libertação, né? Da libertação do pecado, da libertação de todo jugo opressor, tudo aquilo que a gente encontra na Bíblia e tem lido nesse estudo. Esse anúncio, pelo menos nas Escrituras, nunca foi feito com violência. Eu gosto muito da passagem, para pensar isso, né, da passagem de Jesus com o jovem rico. O jovem rico vem, pergunta o que ele faz para herdar a vida eterna, Jesus diz para ele o que ele tem que fazer e ele vai embora. E o que me surpreende nessa passagem é que Jesus não vai atrás dele, né? O anúncio é feito, entendeu? O trabalho, como a Solange colocou, é do Espírito Santo. Em qualquer circunstância, eu penso, não se justifica o anúncio com violência. Eu já ouvi os lados distintos, por exemplo, sobre a pregação do Evangelho na América Latina, e se tem aqueles que foram sim violentos, tem aqueles, como o pastor citou, como o Bartolomé de las Casas também foi um que falou em favor dos índios, que foram contra a violência em relação aos índios, porque, bom, compreendiam que a pregação do Evangelho tinha que ser feita de maneira distinta, né? Agora, a pregação vai ser feita, entendeu? Como que Cristo vai se revelar a eles é outra coisa, entendeu? Eu costumo dizer que o Evangelho ele tem conteúdo, mas não tem forma, né? A gente vai ver ali no primeiro concílio, em Atos, em que se define o que vão pregar para os gentios, né? Tem a grande discussão, né? E Tiago fala, e Paulo fala, e tal, uma discussão ali. E aí ele falou, olha, vamos pregar a lei toda, sabe? Então vai ser judaísmo. Aí essa é a questão para mim. Eles olham, vamos pregar então a lei de Moisés com Jesus? Falam, não vai ser assim, né? Então, existe a pregação da cruz, né? Do Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, como Paulo diz. Mas esse anúncio não tem roupa, não tem língua, não tem cultura. O problema, para mim, o cristianizar é aculturar de acordo com uma cultura cristã, de acordo com a cristandade. Isso é um problema, entende? Então, a gente precisa levar o evangelho no seu conteúdo, mas deixar que esse conteúdo seja apropriado pela forma que recebe ele, entendeu? Claro, desde que essa forma, de algum modo, não seja contrária ao próprio conteúdo. Isso já é uma discussão mais ampla. É isso que eu penso. Obrigado, Matheus. Obrigado, excelente, Matheus. Excelente. Carol está inscrita. Acho que com a Carol a gente conclui, né? Deixamos a Carol trazer a contribuição final. Por uma questão de tempo, né? Eu peço desculpas novamente. Essa aula foi mais pesada mesmo. Outras aulas serão mais dialogais. Carol, com você. É bem rapidinho também, sobre essa pergunta do Paulo. Eu lembro de um missionário que uma vez foi na minha igreja, ele era um missionário que trabalhava com indígenas, né? E eu achei muito interessante o relato dele, que eu acho que é um exemplo de uma pessoa que trabalhou de uma boa forma, né, nesse aspecto. Ele chegou lá e ele respeitou a cultura deles, né? E ele entrou naquela cultura, digamos assim, muito parecidas com a deles, ou seja, um pouco louca, assim, no meio da natureza, como os indígenas fazem, e ele foi levar a mensagem, né, as boas novas. E ele aproveitava as referências que os indígenas tinham, né, sobre a natureza, sobre o sol, para tentar contar a mensagem do evangelho, de alguma forma, para eles, né, através da visão de mundo que eles tinham. E eu também acredito que a mensagem do evangelho é para todos os povos, mas acho que justamente essa é a única diferença, né? Quando a gente quer implementar não só a mensagem do evangelho, mas uma visão de mundo, uma cultura que geralmente é europeia, americana, seja como for, né? Brasileira. E quando a gente vai levar a mensagem do evangelho com seus valores, que naturalmente eu acho que vai questionar qualquer cultura, né? Eu acho que o evangelho ele vai fazer isso. Seja qual for a cultura, ele vai nos trazer também confrontamentos, né, confrontações, assim, e aí, né, cada indivíduo, cada sociedade vai fazer essas críticas, esses questionamentos, mas é só um exemplo que eu lembrei aqui, acho que é um bom exemplo.
A Solange usou uma palavra semente. Há teólogos que enxergam sementes do evangelho esparramadas por todo o mundo, em todas as culturas. Há um livro, se você quiser saber sobre isso, muito bom, chamado Fator Melquisedeque. É um livro que examina nas culturas indígenas, chinesas, dos esquimós, de várias partes do mundo, como há nessas culturas sinais de Deus, de pecado, de esperança de salvação. Então, a Carol está falando de missionários que, quando visitam essas culturas, dialogam com o que eles já possuem do Evangelho, seja porque foi escrito no coração deles, ou seja porque é parte da cultura deles. Eles tiveram essa revelação em algum outro momento que a gente não sabe como. Por isso o nome Melquisedeque, que é um cara que entra no Gênesis, você não vê de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. É uma personalidade muito enigmática, e que Abraão chama ele de sacerdote. Então, assim, por isso o nome Melquisedeque, que é uma... Ou seja, Deus está agindo em outros lugares de um jeito que a gente não sabe, porque não está na revelação da Bíblia. Mas a Bíblia não conta tudo o que Deus faz. A Bíblia conta um pouco do que Deus faz. Ela conta o que Deus quis nos revelar e que é importante para nós. Mas que Deus está em missão e está agindo em outros lugares, a gente pode acreditar que ele está. Então, quem quiser adentrar nesse universo de outras culturas que também possuem pontos de contato, sementes do Evangelho, esse é um bom livro. Você encontra ele baratinho. Fator Melquisedeque. Pessoal, terminamos com uma breve oração. E muito obrigado pela paciência, pela contribuição de cada um nessa noite. Bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor, que é um Deus missionário, que desde Gênesis está em missão e que vai estar em missão até o seu Filho voltar, conforme lemos em Mateus 24, te agradecemos porque o Senhor nos alcançou. Em algum momento, alguém ou mais de alguém foi usado pelo Senhor para chegar na nossa família ou na vila onde moravam nossos ancestrais. E nós hoje temos esse evangelho com a gente, temos essa salvação, temos essa esperança, essa vida bonita. E nós hoje somos chamados a continuar escrevendo essa história. Como nós lembramos, Atos não terminou no capítulo 28. Nós hoje somos parte de Atos 29, que é a história missionária do teu povo pelos séculos, até o dia que Jesus disser, que o Senhor disser, deu, chega. É hora de restabelecer novos céus e a nova terra. Obrigado, obrigado e obrigado, Pai, Filho, Espírito Santo. E um obrigado muito especial nós dirigimos, Senhor, pelas pessoas que o Senhor usou para chegar até a gente. Usa-nos para continuar escrevendo essa história. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Seguimos diariamente conversando e na próxima aula, Carol vai estar liderando. Um grande abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Abraço. Tchau. Pessoal, obrigado, pastor. Tchau. Tchau. Prazer. Tchau. Até amanhã, Matheus. Até amanhã, Márcia.